Educação em Foco. Walker Advogado tem o privilégio de ter a Educação em Foco com uma aluna da Fundação Osório, Rebeca da Silva, que tem 16 anos de idade. E numa linguagem jurídica, não posso deixar de falar assim, ela é relativamente capaz. Isto é, ela pratica os atos por ela e também com a anuência da sua genitora. A sua genitora, a sua mãe, está presente aqui no estúdio, fazendo esta gravação, dando autorização expressa para o Walker Advogado ouvir a Rebeca, observar a imagem da Rebeca, e isso ela está autorizada juridicamente falando. Claro que esse detalhe jurídico é importante, porque nós, óbvio, não podemos de ser diferente, observamos o que o Código Civil manda. E o Código Civil manda que quem tem entre 16 e 18 anos pratica o ato, mas esse ato é com assistência do genitor. Então, a Rebeca vai nos dizer agora como é o cotidiano dela como aluna, hoje do ensino médio, na Fundação Osório. Como ela entrou na Fundação Osório? Como foi o dia a dia dela assim que ingressou na Fundação Osório? Ela ingressou não agora no ensino médio, ela ingressou no ensino fundamental. Mas eu vou ouvi-la e o nosso espectador, o nosso ouvinte, vai primeiro ter uma informação. Como ela entrou na Fundação Osório? Rebeca, por favor, como foi o seu ingresso na Fundação Osório? Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui, poder compartilhar isso com todos vocês. Eu ingressei na Fundação Osório no ano de 2020, no 6º ano. Eu entrei por indicação, que é uma das formas de ingressar na fundação, ou por indicação ou por sorteio. Na indicação tem uma fila de preferência para famílias militares, que foi como eu consegui entrar. E eu entrei no 6º ano. Logo assim que eu entrei, foi o ano que a gente teve a pandemia, a gente teve aí o coronavírus. Então eu consegui estudar 2 meses presencialmente na fundação, e logo depois eu já comecei a ingressar no online, por conta da pandemia. E essa pandemia, que você, enfim, acabou tendo de ficar em casa, assistindo às aulas online, todos os professores ensinavam, porque era uma coisa muito nova. É nova para você como aluna e é nova também para os professores. Eles estão habituados a utilizar um bastão de giz ou utilizar uma caneta pilô e ir para o quadro de giz ou quadro pilô e escreverem a aula. Tem ali na frente dele talvez 30 alunos, 35 alunos. Isso é o cotidiano do professor. Nenhum professor foi preparado para fazer o que hoje a gente chama de educação à distância. A pergunta é, você tinha aula dos professores, todos, e você percebia se eles tinham alguma dificuldade em lidar com o que você está fazendo agora? É lidar com o microfone, é lidar com a câmera. Você tinha todos os professores dando aula e eles faziam aquilo com enorme tranquilidade ou com alguma dificuldade? Então, o que eu percebi tendo aula no EAD foi que era um caminho que a gente estava trilhando juntos, né? A gente começou ali online, era tudo muito novo, tanto pra gente quanto pra eles, porque a gente estava acostumado na aula, dentro de sala de aula, realmente ali com o professor explicando, aí tá com dúvida, vai ali na mesa do aluno, o aluno vai até o professor, e a gente sabe que com as videochamadas online, a gente não poderia ter esse mesmo contato. Mas, de qualquer forma, eu notei que o mesmo prazer que os professores tinham em dar aula, em ensinar presencialmente, eles tinham também remotamente.
E eu percebi que todos eles estavam muito engajados em tentar dar o melhor deles mesmos para o nosso desempenho. Então, eles era uma coisa nova para eles também, então eles estavam aprendendo ali o melhor método de ensino, a melhor forma de ensinar a gente de uma maneira nova, de uma maneira diferente, que a gente não estava acostumado e nem eles. Então, eu achei isso muito legal porque eu pude aprender junto com eles, eu vi que tinha uma troca ali. Então, eu achei que foi muito interessante, foi um jeito novo, né? Eu não estava acostumada. Gente, eu nunca pensei que eu ia ter aula em casa, no meu quarto, para uma videochamada. Mas foi um jeito novo e foi um jeito que nós encontramos para superar tudo isso, tudo que aconteceu durante essa pandemia. E eu consegui ver esse engajamento deles, de querer estarem dispostos ali a fazer o melhor pra gente. Excelente, Rebeca. Me passa a avaliação, como era feita a avaliação. Porque fatalmente tem de... eu diria, estar no 6º ano e passar para o 7º ano. Então, tem de ter algum critério de avaliação, que é, enfim, a norma legal. A pergunta é, Rebeca, como é que ocorria a avaliação? Como é que o professor, por hipótese de língua portuguesa, avaliava se a análise sintática que ele lecionou, por hipótese, se ele conseguia avaliar? Como é que era a avaliação ao longo de todo esse ano letivo? Como eram as provas, digamos assim? Então, durante a pandemia, a gente usou a plataforma da nossa escola chamada AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem, onde dentro dessa plataforma a gente tinha chats para poder ter conversas com os professores e também o uso de questionários online para fazer essas avaliações. Então as avaliações eram feitas através desses questionários e também através de trabalhos, que a gente chama das APs, que os professores fazem de acordo com o método que eles escolherem. Então um trabalho manual e a gente tirava foto e mandava dentro dessa plataforma. Então cada professor tinha ali o seu método próprio para estar podendo fazer a nossa avaliação, para poder estar vendo o nosso desempenho. Ok, entendi. E já que a gente está falando em avaliação, vamos sair lá de 2020, 2021, vamos dar uma navegadazinha para 2025, 2024. Existe, eu estou querendo saber, por isso a pergunta, existe uma forma do aluno ser avaliado na Fundação Osório, ele fazer prova, ele e a turma dele toda fazendo prova, e não ter professor fiscalizando, não existir inspetor de aluno fiscalizando? Isto é, o aluno, existe isso ou não, eu estou lhe perguntando, e se existe, como é que funciona? Ter uma prova, vamos imaginar, de matemática. Então ele vai fazer uma prova de matemática. Vamos supor que seja uma prova que vai cair progressão aritmética, progressão geométrica, PA, PG, por hipótese. Tem como ele ficar na sala de aula fazendo prova, ele, aluno, sozinho, todos os demais colegas sozinhos, e não tem ninguém fiscalizando? Tem uma autoconsciência para o aluno não colar? A cola a gente sabe o que é, né? A cola é uma ilegalidade, é uma bandalha, digamos assim, né? Um passa cola para o outro e fica uma coisa, eu diria, desonesta. Tem a possibilidade dos alunos fazerem prova sem ter um inspetor, sem ter um professor? Existe isso ou não existe? Então, hoje em dia, eu não vejo isso ser tão recorrente. Então, sempre que eu estou fazendo uma avaliação, o professor está ali sim em sala, mas eu já sim presenciei ter a experiência de fazer uma avaliação sem nenhum inspetor ali junto conosco. No primeiro ano, na matéria do meu curso técnico de administração, o meu professor, ele deu total liberdade para a gente estar ali fazendo o nosso teste, fazendo o nosso trabalho, sem precisar de nenhuma segurança externa, por exemplo. Eu acho que isso vai muito da confiança também do professor com o aluno, do aluno saber da capacidade própria dele de estar ali realizando uma determinada atividade sem precisar de meios externos, cola, para poder ter um bom desempenho naquela matéria, naquele trabalho. Então, eu acho que isso é muito importante
para ter essa liberdade do aluno de saber que ele é capaz, de saber que ele não precisa daquilo, e a liberdade com o professor, ter aquela duplicidade de conhecer o aluno e de saber que o professor confia plenamente naquele aluno para dar essa liberdade de fazer, por exemplo, uma avaliação sem ninguém ali do lado para fiscalizar. Excelente, excelente. Isso eu diria, uma educação super consciente. Quer dizer, a Fundação Osório, em certos momentos, ela utiliza, eu diria, uma avaliação do aluno, eu diria, consciente da obrigação dele. Sim. Ele tem de estar consciente que ele tem de saber, por hipótese, os fatos da Revolução de 1930. Então ele tem de saber o que aconteceu em 1930 e colocar isso na prova sem precisar cola de ninguém. Eventualmente a Fundação Osório utiliza isso. E ela, a Fundação Osório, eu pergunto, reprova? Aluno pode ficar reprovado? Aluno que não estudou, não tirou nota, ele corre o risco de ser reprovado? Sim ou não? E como a coisa acontece? Sim, o aluno corre sim o risco de ser reprovado. Hoje a gente tem uma média de 6,7 para a gente poder passar e ingressar no ano seguinte. E o aluno que não atinge aquela meta dentre os bimestres ao longo do ano pode sim ter o risco de ficar reprovado. Mas eu acho isso muito difícil, porque ao longo do ano a gente tem muito zelo dos professores conosco, a gente tem um cuidado muito grande. Aquele aluno, por exemplo, que está com uma dificuldade maior, que está com uma dificuldade em determinada matéria, a gente vê que os professores se preocupam em às vezes até dar uma aula extra para determinada matéria que está tendo um desempenho talvez mais baixo. Eu já presenciei casos até de monitoria, uma coisa que eu achei muito legal, se não me engano foi no meu 9º ano. Eu fui uma monitora, inclusive, na matéria de inglês. A professora ela fez uma prática para aqueles alunos que não estavam tendo um bom desempenho na matéria dela, uma prática de monitoria. Então, ela selecionava na turma uns alunos com desempenho mais alto em relação aos outros para fazer essa prática, de juntar ali com uma dupla, de fazer atividades juntos, para poder melhorar esse desempenho do aluno. Excelente, excelente. E com esses fatos todos positivos que você narra, do teu desempenho até como monitora, também deve ter havido em algum momento que você ficou em recuperação. Estudou lá, por hipótese, química, ou estudou física, e não conseguiu, lá no final do ano letivo, as notas, enfim, para estar aprovado em química ou em física. E pressuponho que, se isso aconteceu, você foi para a recuperação. Foi na recuperação e você conseguiu o êxito, conseguiu acabar passando? Você já teve momentos em que no seu estudo você ficou em recuperação? Então, eu já tive sim momentos que eu fiquei de recuperação. Eu sou uma pessoa que eu tenho mais facilidade na área de humanas, por exemplo, então na área de exatas. Não é uma área que eu me destaco tanto perante as demais matérias, então eu já tive dificuldade em física e química, que foram matérias que eu acabei ficando de recuperação. No passado, por exemplo, em física, foi uma das minhas maiores dificuldades, então eu fiz a recuperação. Em um bimestre, por exemplo, não tinha conseguido alcançar ainda os pontos que eu precisava para poder passar, mas com esforço, com muita dedicação e também a ajuda dos professores, dos colegas, eu consegui ter o êxito de poder concluir o meu ano com a quantitativo que eu precisava e cumprir a minha meta, os meus objetivos para poder passar. E você passou, enfim, acabou, não tendo nenhuma reprovação. E hoje você tem no seu uniforme algo que nos chamou a atenção: Legião de Honra, Fundação Osório. Eu pressuponho que isso seja um orgulho intenso. Mas eu queria que você nos dissesse como que um aluno da Fundação Osório pode estar na Legião de Honra. E o que é a Legião de Honra? Explique, por favor. Então, gente, a Legião de Honra é esse emblema que a gente usa acima do bolso, do símbolo da nossa escola. Para um aluno conseguir alcançar a Legião de Honra, ele tem que ter na nota, no boletim, na nota final, média, acima de 8 e também nota comportamental acima de 8. Então, é um grande orgulho que eu tenho ter conquistado a Legião de Honra,
ter colocado os meus objetivos para isso, tá com a minha média acima de 8, porque não é uma coisa fácil, requer estudo, requer dedicação. Então, poder carregar esse emblema no meu uniforme é muito gratificante. É uma coisa que eu me orgulho muito, eu sei que é um mérito meu. Ótimo, ótimo, genial. Mas eu queria um detalhe que com certeza eu e a nossa audiência ignora. O que é média superior a 8, tá bem, matemática, física, química, biologia, literatura, é um pouco simples de perceber. Mas o que é na disciplina? Você falou também, não são só as notas, eu diria, acadêmicas, digamos assim. O que o aluno tem de fazer na disciplina, como é a disciplina e por que isso vai influir na Legião de Honra? Me fala sobre esse aspecto da disciplina que nós não sabemos. Nos ensine. Então, na fundação a gente tem a nota comportamental, que fica no nosso boletim, como eu falei, e essa nota pode baixar ou pode subir, dependendo do desempenho do aluno dentro da escola, não só em questões de nota, questão como ele está indo em determinada matéria, mas em questões comportamentais mesmo. O que aquele aluno anda fazendo ali dentro da escola para somar ou para diminuir. Então, por exemplo, se ele é destaque em alguma determinada atividade que ele participou ali para somar com a escola, ele pode ganhar uma condecoração, ele pode subir a nota dele. Ou, por exemplo, se ele anda fazendo muita bagunça, se ele anda tomando muito FO, que é o que a gente chama de fato observado, que é quando o aluno acaba cometendo, por exemplo, alguma infração dentro do colégio, então a nota também pode abaixar. Então, para ter esse mérito de carregar o emblema da Legião de Honra, a gente precisa estar ali não só com as notas boas, mas também com um bom comportamento, que é o que a escola nos ensina. Um colégio de honra, um colégio de tradição, a gente tem que levar aquilo ali a sério, a gente tem que nos portar como tais dentro da nossa instituição. Ótimo. O que seria um exemplo de FO? Me dá um exemplo de algum aluno muito, eu diria, corriqueiro. Você não tem porque você não tem. Mas você olha para alguns colegas e eventualmente eles podem ter. Que tipo de FO existe com frequência? Que tipo de FO, que tipo de anotação um aluno tem? Qual é o fato que ele fez? Qual foi o fato observado que não é um fato adequado? Me dê exemplo de FO. Me dê 4 exemplos de FO. Bom, a gente pode ter os FOs tanto, por exemplo, como um aluno fora do padrão. Então, vou dar aqui 2 exemplos. Com um uniforme irregular ou com o cabelo fora do padrão. Então, o aluno pode receber esse FO. É claro, não é uma coisa direta. Às vezes, por exemplo, o aluno está com o cabelo fora do padrão, ele é avisado. Um aluno, os meninos, que tem que cortar o cabelo de um determinado jeito para estar dentro ali das normas da escola. Ele é avisado. Se ele não segue essa regra, ele vai levar o FO, ele vai levar o fato observado. As meninas também. Se não tá com o cabelo preso devido, ou se tá com um uniforme incompleto, pode levar o FO. E até coisas mais graves. Por exemplo, um aluno que mata a aula, o professor viu, um aluno que acaba sendo desrespeitoso com o professor. Então, são essas ações que podem levar o aluno a ganhar esse fato observado. Ok. Me diz um detalhe muito, muito pequenininho, mas que é importante a nossa audiência saber. O aluno da Fundação Osório, ou você mesma, se sente, eu diria, mal, triste, se sente reprimida, se sente, eu diria, injustiçada pelo fato de ter esse FO? Quer dizer, o aluno se sente, nossa, que coisa chata, que isso me entristece, isso me deprime, isso me deixa revoltado. Tem aluno revoltado, triste, deprimido por ter levado, entre aspas, o FO?
Então, eu não vou mentir, ninguém gosta de ganhar FO, ninguém gosta de ter lá no boletim, no final do ano, no histórico, um fato observado por alguma coisa não tão legal que você fez. Então, os alunos ficam, sim, chateados por ter ganhado o FO. É claro, nem todo FO vai ser uma coisa ruim. Por exemplo, às vezes o aluno pode tomar um FO porque foi com o uniforme no dia de educação física, o uniforme incompleto, ou foi com o uniforme errado. Ele pode ganhar um FO se o professor, por exemplo, quiser aplicar. Mas aquilo ali eu acho que é um método que os professores também usam, e não só os professores, os inspetores e qualquer profissional que estiver ali que queira aplicar esse fato observado, para o aluno realmente aprender, para o aluno realmente evoluir e não permanecer ali naquele erro, né? Porque a gente vê que às vezes só falar, às vezes não adianta. Infelizmente, não muda. Então, com o FO, eu acho que o aluno pode reconhecer que o que ele tá fazendo ali não é legal, aquele erro que ele tá tendo, e pode aprender a evoluir, a mudar, a sair daquele ciclo. Genial, genial, genial. Interpretações hiperinteligentes. E ainda uma outra reflexão fora da Fundação Osório. A sua mãe, o seu pai, ou eu vou sair da sua mãe, vou sair do seu pai e vou para a mãe, para um pai de outros alunos. Eles costumam dizer, pergunto, filha, respeita o professor, respeita aquele professor de português, ele é seu professor. Respeita o professor de inglês, ele está lhe ensinando inglês. Você vai precisar disso mais à frente. Eu pergunto, a mãe e o pai, o seu pai, a sua mãe, mas eu queria que você falasse o nome, talvez, do que você já ouviu, de outros pais, de outras mães, se eles educam os seus filhos para os seus filhos respeitarem a escola, gostarem da escola, gostarem da Fundação Osório, isto é, quando entra na Fundação Osório, se esse aluno já trouxe uma educação de casa, sim ou não, e como é? Eu acredito que sim. Eu, por exemplo, falando por mim agora no momento, sou uma pessoa que recebeu, sim, essa educação, né, de saber que aqueles profissionais que estão ali, eles querem o nosso melhor, eles estão ali numa etapa super importante da nossa vida, que é a nossa formação. Eu acredito que a gente vai passar a maior parte da nossa vida na escola, aprendendo dentro de uma sala de aula, ali com os colegas, com os professores, para realmente aprender, para realmente evoluir ali dentro, para ir para a vida, para se formar como cidadão na sociedade. Então é muito importante a gente ter esse reconhecimento com os professores de qual é o nosso papel ali e qual é o papel deles na nossa vida. E indo agora para os alunos, eu vejo que sim, a maioria tem esse reconhecimento de estar ali para aprender, de estar ali para ver que o professor, ele está ali numa posição de ensinar, de ser mestre, de estar ali para ajudar a gente mesmo a trilhar o nosso caminho dentro da escola. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente vê também que esse carinho, esse respeito dos alunos com os professores vai muito da forma deles com a gente também. Então eu vejo que isso se multiplica muito mais na forma que eles nos tratam. Eu me sinto muito amada pelos meus professores, eu vejo que eles têm um carinho muito grande por mim, por todos os alunos, eles têm um prazer enorme de ensinar. Foi na Fundação Osório que eu conheci professores incríveis que me ajudaram muito em vários anos que eu estive ali. E esse carinho, esse amor que a gente vê deles com os alunos, eu acho que é o que faz essa relação de aluno e professor ser muito mais respeitosa, muito mais amigável. Você podia dar exemplo de algum professor? Eu vou pedir 4 exemplos que marcaram você, que você, naquela aula, naquela série, aquele professor marcou muito você. Você podia dar exemplo de 4 professores ou professoras que foram muito importantes para você, que despertaram alguma coisa significativa em você? 4 exemplos.
Primeiro eu vou começar no meu 8º ano. Eu vou citar aqui uma professora que eu tenho certeza que quando eu falar muitos vão reconhecer, porque ela não é só amada por mim, mas por muitos alunos da Fundação, que é a nossa professora de língua portuguesa, Simone Silva de Oliveira. Ela foi uma professora, para mim, acho que foi uma das melhores professoras de língua portuguesa que eu posso falar que eu já tive em todo o meu currículo, todo o meu histórico escolar. Eu fui aluna dela no 8º ano e foi nela que eu vi esse carinho dos professores da Fundação. Foi nela que eu vi esse carinho com os alunos, porque ela não só ensina, ela coloca amor no que ela faz. Eu vejo que ela tem um cuidado especial com os alunos. Eu lembro que no começo do ano, do 8º ano, eu não estava tão bem na matéria de língua portuguesa, mas ao decorrer do bimestre, eu fui evoluindo graças a ela e para melhor. E eu lembro que a diferença da minha primeira nota para minha segunda do bimestre foi, assim, gritante. Eu lembro que no primeiro eu não tava tão bem. No segundo, eu gabaritei a prova, eu tirei 10. E tudo com a ajuda dela e nos outros depois só para melhor. Então ela foi uma professora que ajudava muito os alunos e a gente conseguia ver, até quem não era aluno dela conseguia ver o carinho que ela tinha. Por isso que ela é tão amada. Todo ano os alunos fazem festa de aniversário para ela, sempre tem. Ela é professora do 8º ano e foi uma professora que marcou muito, com certeza, não só eu, mas muitos outros alunos. Faltam 3 outros professores, além da professora Simone. É difícil, porque são tantos bons, mas... Ah, que legal. Eu vou citar também a Coronel Giovana, de língua inglesa. Ela é minha professora agora, no 2º ano. Ela também foi minha professora ano passado. E ela é maravilhosa, assim. Eu adoro o método de ensino dela, porque às vezes a gente vê que uma língua estrangeira pode provocar muita dificuldade nos alunos, porque a gente está acostumado com o nosso português, né? Mas quando a gente entra em contato com uma língua de fora, normalmente a gente tende a ter mais dificuldade. Mas eu vejo que ela utiliza de um método de ensino que não fica só ali na parte da gramática, né? De ler os verbos, de aprender o verbo to be, de estar ali lecionando no livro, mas eu vejo que ela parte disso e parte do entendimento da prática. Então, debates dentro de sala de aula, atividades práticas que colocam realmente essa língua de fora no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de uma forma que a gente entenda, de uma forma que a gente viva aquilo ali e que vai nos ajudar posteriormente. Além dela... Faltam 2. Peraí. Além da Coronel Giovana, eu também gostaria de citar uma professora que eu gosto muito também, que é a professora Carol, de Biologia. A professora Carol, ela deu aula para mim também ano passado e atualmente ela é minha professora. E a Carol, ela é muito amada por todos e ela é uma professora muito boa também, uma professora que a gente vê que tem um prazer ali, que a gente consegue ver que o professor é bom quando ele tem amor pelo que ele faz. Quando ele tá ali dentro de uma sala de aula, que ele vai ali com um propósito mesmo de ensinar os alunos, que ele tá ali não só por estar, por ser o trabalho dele, mas por ser uma coisa que ele gosta, uma coisa que ele tá ali pra fazer com um propósito. Eu vejo isso na Carol, eu vejo a graça dela de estar ali ensinando, de estar ali ajudando. E ela é uma professora que ela dá muitas oportunidades para os alunos. Por ela ser professora de biologia, ela está sempre ali inserida nos trabalhos, por exemplo, de feira de ciências. Então, é ela que está ali ajudando, está ali orientando esses alunos. Agora, por exemplo, ela está liderando um projeto que vai para Brasília, agora no DGC, que é o Desafio Global do Conhecimento. Semana que vem eles viajam e eu tenho amigos que estão indo e orientados por ela. Além de muitos outros trabalhos que já foram para feiras externas, né? Feiras de ciência. Então, é uma professora que a gente vê que ela tira os alunos não só dali da escola e leva para fora, leva para o mundo. Fantástico. E o 4º e último professor que você foi marcada por esse professor ou por essa professora, por esse conhecimento que ele lhe passou? Tem algum professor? Porque eu estou ouvindo agora
professoras brilhantes, Sim. fantásticas. Então, tem sim. Na verdade, eu já tava para falar dele desde o começo, mas eu queria deixar pro final para fazer aí um suspense, que eu não poderia deixar de citar aqui o Coronel Paiva. Eu tinha que falar dele, inclusive ele tá aqui nos bastidores e eu queria agradecer. Ele foi meu professor no primeiro ano do ensino médio, foi ele que me introduziu ao meu curso técnico. Hoje eu curso o meu curso de administração integrada ao ensino médio e foi ele que me deu a aula de fundamentos da administração, foi ele que me inseriu nesse mundo da administração e foi ali que eu me apaixonei por esse curso. Foi com ele, foi com os ensinamentos dele que essas portas novas se abriram para mim. Foi ele que me deu a oportunidade de descobrir os meus dons dentro da fundação, não só no curso, mas também como no clube de mídia, que eu hoje faço parte. Ele também me deu a oportunidade de estar viajando para Amman nos Jogos da Amizade que ocorreram esse ano pela Central de Mídia. Eu fiz um trabalho lá na Central de Mídia da DEPA, onde tinham alunos de todos os colégios militares do Brasil inteiro, e eu estava lá representando a Fundação Osório. E eu sei que isso não seria possível sem a ajuda dele, sem a orientação dele. Então, eu não poderia deixar aqui de agradecer e citar ele. Excelente, excelente. E ainda dentro disso que você acabou de dizer, você chegou a entrevistar alguns colegas que estavam participando desse evento, alunos de outras escolas, de outros colégios militares. Você entrevistou, você conversou com esses alunos, você fez eu diria um trabalho quase de uma repórter. Isso aconteceu? E se aconteceu, como foi? Sim, eu tive a oportunidade de entrevistar os alunos lá na Amman. Foi muito bom porque eu pude conhecer um pouquinho de cada aluno de cada canto do Brasil. Então eu fiz muitas amizades, conheci pessoas novas e tá ali inserida naquele ambiente de esporte, um ambiente de amizade mesmo. Eu pude ver as diferentes pessoas, diferentes histórias delas. Então, eu acho que numa entrevista, a gente conhece um pouquinho da história de quem a gente está conversando também. Então, foi muito legal poder estar lá e ter essa oportunidade de conhecer a história dentro da pessoa, não só como um esportista, um atleta, mas de quem a pessoa é, quem a pessoa tá querendo ser ali naquele local. Então, poder entrevistar diferentes pessoas, conhecer um pouquinho da história delas, foi uma oportunidade muito boa, foi um jeito novo de descobrir esse meu lado, que eu ainda não tinha aflorado, né, de repórter, de clube de mídia. Então foi uma experiência, assim, muito legal. Sensacional. Rebeca, um outro detalhe que eu queria ver se eu conseguia... enfim, que você nos dissesse. É importante o conhecimento? É importante conhecer? É importante ter sabedoria? Isto é importante aquilo que o professor de física está ensinando? Quando ele entra em sala de aula e ele vai lecionar para você as leis de Newton, ação e reação em sentido contrário, o professor de História vai lecionar, por exemplo, comparações das causas da Primeira Guerra com a Segunda Guerra. É importante conhecimento? É importante ter conhecimento? A escola traz conhecimento para você? Eu estou querendo valorar conhecimento. Sim. Se você acha que ter conhecimento é importante. Eu acho, sim, muito importante. Até porque eu acho que o nosso papel de aluno mesmo ali na instituição é aprender. A gente tá ali para aprender, para futuramente a gente poder ingressar numa faculdade, a gente poder ter o nosso ensino completo e tá pronto porque a vida tá preparando pra gente. E o papel ali do professor tá ensinando uma matéria vai servir para isso. Muitas vezes a gente entra dentro de sala de aula e fala, meu Deus, tem uma aula de física das leis de Newton, por que a maçã caiu, a velocidade média do corpo, não sei o quê. E a gente pensa, gente, para que eu vou usar isso? Como é que eu vou chegar no meu dia a dia e vou calcular a velocidade média do carro que tá ali na rua a 90 km por hora? Mas é importante porque a gente vai utilizar sim esse conhecimento, às vezes não no dia a dia, mas talvez numa avaliação,
numa entrevista de emprego, numa prova que a gente está fazendo ali para ser capacitada para passar por um cargo mais alto, por exemplo, na nossa empresa. Então, eu acho sim importante esse conhecimento. Talvez agora muitos não possam entender para que a gente está utilizando aquela matemática ou química ou determinada matéria que a gente olha e fala, gente, eu acho que eu nunca vou usar isso no meu dia a dia. Mas é importante, porque em algum momento a gente vai usar. Tem uma vida depois da escola. Muitos vão fazer Enem, muitos vão ingressar em alguma empresa. E hoje em dia a gente vê que o que a gente mais vê são provas para capacitação, para poder entrar nessas empresas. A gente tem que ter sim um nível de conhecimento, a gente tem que saber daquelas matérias para a gente poder ingressar na nossa vida profissional. Então, eu acho muito importante, eu acho que esse papel dos professores de estar ali ensinando é muito importante, para a gente poder adquirir esse conhecimento e levar para a vida. É fantástico. Só fazendo uma reflexão sobre conhecimentos que aparentemente a gente entende como desprezíveis. Você vai aprender, por hipótese, tabela periódica. Você vai aprender, por hipótese, logaritmo. Vai aprender análise combinatória. E você deve ficar pensando, caramba, será que no meu cotidiano eu vou usar isso? E a resposta provavelmente é não vai usar. Mas por que isso foi ensinado? Por que isso foi passado? Porque, na verdade, isso faz com que o seu cérebro, a sua inteligência, fique melhor. Você vai ser desafiada. Você vai ter uma aula, por hipótese, de Revolução Francesa. Isso já passou, foi lá em 1789. Só que você está desenvolvendo raciocínios para ver como era Luís XVI, como era a Maria Antonieta, como era o clero, como era a nobreza. Sim. E você daqui a pouco está conectando isso com o que está acontecendo no seu mundo hoje. E aí eu estou tentando dizer, aproveitando a minha experiência de professor, é que é necessário você ter conhecimento, mesmo que você entenda que não vai utilizá-lo, porque ele vai desenvolver o seu cérebro de maneira significativa. É uma reflexão que eu estou pegando carona, me perdoe, nas suas reflexões e fazendo uma reflexão do porquê do conhecimento. Sim. Agora vamos para uma coisa muito prática. Eu vejo que no seu uniforme lindo, muito bonito. Muito obrigada. É simplesmente emocionante. Você tem mais alguma coisa que eu gostaria que você dissesse? E por que você tem? Por que você tem no seu ombro esquerdo não vou usar o termo militar, vou usar um termo popular. Por que você tem essa faixa linda com duas cores? O que significa? E use, por favor, o termo certo. Vai falar para mim, Walker, não é uma faixa, é o termo técnico. Mas por que você tem e o que ele significa? Então, essa faixa, na verdade, é o que a gente chama de alamar. O alamar a gente usa como um adereço de destaque perante os outros alunos. Eu sou aluna da Guarda-Bandeira, então esse alamar são os alunos da Guarda-Bandeira que utilizam para estar nessa posição de destaque. E ele simboliza nada mais, nada menos do que essa honra de estar ali fazendo parte tá fazendo parte de um grupo, tá fazendo parte de uma posição de destaque mesmo, né? Porque não são muitos que conseguem, não são todos. Então, é um simbolismo de liderança, é um simbolismo de honra e de mérito, de poder estar utilizando esse adereço, de poder estar aproveitando essa posição mesmo que a gente carrega, de estar fazendo parte ali da Guarda-Bandeira, de estar podendo guardar mesmo esse símbolo que representa toda a nossa cultura brasileira, né? Que é a bandeira nacional, que é o estandarte que a gente carrega com tanto orgulho. Então, o alamar representa isso, representa a nossa honra, representa o nosso destaque e o nosso mérito. Excelente, Rebeca. Muito bem explicado. E eu faço uma pergunta olhando os seus outros colegas. Eles olham para a Rebeca. Puxa, a Rebeca tem a guarda de honra da bandeira. A Rebeca, ela tem as notas mais altas.
como é que a sua colega, que tem a mesma idade que a sua, ou o seu colega, eles olham para você? Qual é o olhar que eles têm? Me perdoe falar algumas coisas bem bobinhas. E que menina besta! Ela pensa que é dona de tudo. Nossa, que menina enjoada. Nossa, só porque ela tem nota alta. Ou é exatamente o contrário? Nossa, que privilégio ser colega da Rebeca. Que coisa boa estar convivendo com a Rebeca. Ela estuda, ela tem nota alta, ela pertence à guarda da bandeira. Nossa, eu vou querer ficar bem próximo dela. Qual é a emoção dos seus colegas olhando para você? Então, exatamente assim a última parte que você falou. Inclusive, eu me sinto muito grata, porque eu sinto que eu vejo que eles me veem como essa inspiração mesmo. No caso de ter essa honra de participar da guarda-bandeira, quando eu chego com o uniforme em dia de solenidade, dia de formatura que a guarda vai participar, eu fico muito feliz porque eu recebo muitos elogios, eu vejo que eles olham e já falam, Rebeca, hoje tem formatura, né? Que veem que eu tô ali destacada com um uniforme diferente, arrumada, do jeito que a gente se produz, do jeito que a gente faz. Um carinho também dos inspetores, dos professores, que a gente vê que é um destaque diferente, né? Quem é da guarda usa um uniforme diferente, tá ali num posto, querendo ou não, diferente dos outros alunos. E eu fico muito feliz. Eu chego, eles falam, tá no padrão de aluno. Isso me deixa muito feliz, ver que o meu trabalho ele tá sendo reconhecido, né? Como porta-bandeira, fazendo parte desse grupo. Porque eu sinto também que é um gosto que eles sentem, que eles também podem fazer parte daquilo. Porque a guarda-bandeira, ela é aberta. Todo primeiro ano, quando a gente ingressa no início do ano, tem a oportunidade de entrarem novas pessoas, né? O primeiro ano do ensino médio tem sempre a oportunidade de estar ingressando na guarda. Então, eu acho que eu já tô no segundo ano que vem é o meu último ano de guarda-bandeira também. E ver as meninas que entram, as meninas mais novas, quando me veem na formatura, às vezes vêm procurar saber, nossa, que legal, você é da guarda, como é que faz pra entrar? Eu acho tão bonito vocês desfilando. Eu fico muito feliz, eu vejo que tem uma preocupação das outras pessoas em querer saber como é que funciona aquilo, em querer participar, em querer fazer parte daquilo ali também. Então eu vejo que, não com o olhar de desprezo, mas sim com o olhar de admiração. Excelente. Que eles reconhecem isso. Excelente, excelente. Já que você faz parte da guarda das bandeiras, vamos colocar no plural, fatalmente tem a bandeira da Fundação Osório. E fatalmente você canta o hino da Fundação Osório. E eu pressuponho que no hino existem trechos, versos, que enaltecem com justa, eu diria, honra, a figura do general Osório. Nós não estamos aqui numa aula sobre, a história do general Osório. Mas o general Osório foi um ícone, hoje como patrono da arma de cavalaria, mas do Exército Brasileiro, mas ele é muito destacado na Guerra do Paraguai, não somente. E a minha pergunta é, Rebeca, tem algum trecho do hino da Fundação Osório, algum verso, não é bem trecho, algum verso que marca muito você e a alma dos demais alunos da Fundação Osório? E se tem, qual é? Quais são os versos? Eu acredito que tenha sim um trecho que marca muitos alunos. Eu vou começar aqui recitando o que realmente engrandece o Marechal Osório, esse herói mesmo que ele foi pra gente, onde fala: Osório, nome de glória, que este coro juvenil repetirá muitas vezes para orgulho do Brasil. General inesquecível, nós te exaltamos aqui, na guerra fostes tão bravo, nosso herói de Tuiuti. A Osório a certeza de saber que no passado ficará em nossa história seu nome firme e gravado.
E eu acho que em todas as formaturas, depois de recitar o hino, depois de cantar, eu acho que a frase que os alunos cantam com mais gosto é Osório. Quando a gente grita mesmo, a gente coloca, eu acho que toda a nossa emoção, todo o orgulho de ser osoriano, como a gente fala, é falar Osório, nome de glória. Então, esse trecho, eu acho que marca muito todos os alunos com isso, de recordar da história do Marechal Osório como um brilhante homem que foi, né, um herói realmente do nosso passado, que fica até os dias atuais carregando toda a tradição da nossa escola, toda essa honra. Então, eu acho que na hora lá da formatura, na hora lá de cantar o hino, recitar o nome dele em alto e bom som, é o que faz tudo aquilo ali fazer sentido. É o que é a emoção que a gente sente em fazer parte da Fundação Osório. Excelente, Rebeca, excelente. Eu posso dizer para você, e já estamos basicamente encerrando, que há 2 pontos centrais num estabelecimento de ensino, que é a educação e é o ensino. A escola, como a Fundação Osório, ela é de excelência na educação, e a educação são esses valores que você trouxe, valores como, por exemplo, do hino, valores como os 4 professores que você destacou, e o ensino de qualidade. Observa bem, um pequeno detalhe, você fala língua portuguesa, o que é perfeito. Você fala língua inglesa, o que é perfeito. O que significa dizer, Rebeca, que você está tendo um ensino de excelente qualidade e uma educação de excelente qualidade. Eu até encerro, como antigo professor que eu sou, dizendo que eu me sentiria muito contente se eu estivesse na sala de aula e você está ali raciocinando com a história que eu estaria ensinando. Eu tenho um enorme privilégio de ter ex-alunos em posições super significativas. Eu tenho certeza que se eu fosse lecionar para você hoje, eu teria uma excelente aluna. E eu ia ver a Rebeca daqui a alguns anos, em 2030 talvez, e dissesse, nossa, a Rebeca, quando era minha aluna, já era excelente. Eu estou tentando dizer para você que você é de muita qualidade. E quem está lhe falando isso é um professor de mais de 30 anos de magistério. Claro que essa enorme qualidade que você tem é fruto da mãe que você tem, é fruto do pai que você tem e fruto também de excelentes professores que você tem na Fundação Osório. Você é privilegiada e eu gostaria que você fosse um ícone para vários outros alunos que estivessem assistindo essa sua entrevista, que dissesse, vale a pena ter conhecimento, vale a pena eu ir para a escola, vale a pena eu gostar do professor de administração, vale a pena eu gostar da professora de língua inglesa, vale a pena eu acordar cedo, ir para a escola, chegar lá, tomar o meu café da manhã, ir para a sala de aula, vale a pena. Vale a pena ter conhecimento, porque aí a gente está fazendo a nossa sociedade melhor. Rebeca, parabéns, você é brilhante, você é reflexo de toda essa honraria que está aí no seu uniforme. E essa honraria são valores caros que a Fundação Osório traz para você. Você é, não vou falar diferente, nota 10 com louvor, fruto de uma escola
de mais de 104 anos de existência, que é a Fundação Osório. Encerrando, dando os parabéns para você, dando os parabéns para a sua mãe e dando os parabéns para o seu pai e, obviamente, para a Fundação Osório. Passo para você encerrar, Rebeca. Você que é a protagonista dessa história. Encerre você com as palavras que você julgar pertinente e agradecendo a essa entrevista que você nos deu. Agora a palavra de encerramento, as palavras são suas, Rebeca. Então, eu queria agradecer por estar aqui tendo a honra de participar desse podcast e dizer que o conhecimento é o que vai levar a gente para trilhar a nossa história na nossa vida. É na escola que a gente vai passar ali talvez as maiores horas do nosso dia, que a gente vai conhecer os colegas, os amigos, que talvez a gente vai levar não só dali, mas para a vida. A gente vai conhecer pessoas que a gente vai estar ali hoje chamando de professor e quem sabe depois um colega de trabalho, quem sabe depois um amigo para levar para a vida. Então é ali que a gente vai nos formar, é ali que a gente vai conhecer pessoas novas, que a gente vai adquirir conhecimento para levar para nossa vida, para nossa história. Ser aluna da Fundação Osório me dá muito orgulho de participar de um movimento com tantas pessoas, com tantos alunos que gostariam de estar ali do meu lugar, gostariam de estar ali estudando onde eu estudo, que eu sei que eu reconheço que eu tenho uma oportunidade incrível de ser aluna da Fundação Osório, de participar de uma escola de 104 anos de tradição, 104 anos de honra. Eu visto o meu uniforme com orgulho, eu visto o meu uniforme sabendo que eu faço sim parte de uma história. Que eu vou chegar daqui a alguns anos, quem sabe, vou contar para os meus filhos que eu participei de uma escola que cultuava a ética, honestidade, a responsabilidade, que ensinava o que é ser aluno e que ensinava, acima de tudo, o que é ser um cidadão, que é o lema da nossa escola. Fundação Osório formando hoje o cidadão do amanhã. Magnífico, excelente. Encerrando, peço a você que está nos assistindo que nos dê o privilégio de fazer a sua inscrição no canal do Walker Advogado. E além de fazer a inscrição no canal do Walker Advogado, dê, por favor, um joinha. Esse joia ajuda muito. O YouTube vai interpretar que esse vídeo tem muito conteúdo. Então eu peço para você o like, peço para você a inscrição no canal do Walker Advogado e encerro sempre com o símbolo que nós já falamos, que é o símbolo do V da vitória. O V da vitória, a vitória da educação. E a vitória está aqui estampada na história da Rebeca na Fundação Osório. Walker Advogado.